Elas respondem por mais da metade dos empregos com carteira assinada no país. E aqui em São Paulo são 98% dos estabelecimentos. Estamos falando das micro e pequenas empresas, assunto de hoje do AL Debate, que tem como tema prefeitos e empreendedores. Vamos conhecer as experiências premiadas este ano e convidamos o vice-governador Guilherme Afife Domingos, o deputado Itamar Borges, do PMDB, coordenador da Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Também recebemos nesse primeiro bloco o prefeito de Sorocaba, Vitor Lippe, vencedor da 7ª edição do Prêmio Prefeito Empreendedor do Sebrae São Paulo. Também conosco, Alencar Burti, que é diretor do Conselho Deliberativo do Sebrae São Paulo, e Bruno Caetano, que é o diretor superintendente do Sebrae São Paulo. Muito bem-vindos, deputado, vice-governador. Deputado, primeiro as boas-vindas ao Sebrae e as experiências bem-sucedidas dos prefeitos. Suas boas-vindas aos nossos convidados. Verdade, acho que a Assembleia Legislativa de São Paulo hoje tem a honra, o privilégio, através da TV Alesp, de recepcionar o nosso mestre, o nosso grande inspirador do empreendedorismo neste país. O defensor das causas da micro e pequena empresa, o vice-governador, o governador, nosso grande líder, Guilherme Afife Domingos, Alencar Burti, nosso presidente do Sebrae São Paulo, Bruno, superintendente do Sebrae São Paulo, o prefeito Vitor Lippe, na sequência o prefeito Emílio, Sorocaba e São Sebastião da Grama, que foram os prefeitos primeiro e segundo colocados, Jorge, do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor. E a Assembleia traz hoje aqui aquilo que eu tive o privilégio, governador Afife, de viver quando prefeito fui, que é participar do Prêmio Sebrae Prefeito Empreendedor, quando Santa Fé do Sul teve o privilégio de, em 3 oportunidades, ser premiada. E eu, na condição de prefeito, hoje, deixo de ser prefeito como deputado, coordeno a frente parlamentar do empreendedorismo e da guerra fiscal aqui da casa, com todo o apoio dos 94 parlamentares, da presidência da Assembleia, e este prêmio tem não só o reconhecimento, mas tem também o apoio nas ações governamentais desta casa, da Assembleia Legislativa de São Paulo, e eu venho aqui participar desse debate com esses grandes idealizadores e condutores do Prêmio Prefeito Empreendedor, que é o Sebrae, que são os prefeitos participantes, e que é a grande inspiração, que é o nosso vice-governador. Com a palavra, o vice-governador, bem-vindo a este AL Debate. Vamos falar um pouco do que significa para a economia paulista o pequeno microempresário. Bem-vindo. Bom, muito obrigado, é um prazer poder participar ao seu lado, viu, Itamar? Ao lado do Alencar, do Bruno, do Lippe. Todos nós temos histórias juntos. E o Itamar agora é o deputado empreendedor, né? Porque tem que criar o prêmio do deputado empreendedor também. Mas a importância da micro e da pequena empresa, hoje ela está consagrada. Nós somos de um tempo em que nós precisávamos vender essa ideia. Isto não existia no mapa, não era olhado, inclusive o Brasil real, era desconhecido pelo Brasil legal. Né? Esse é um trabalho de luta de tantos anos, e cada um contribuindo com uma parte, e hoje nós já temos um conjunto de legislação que, a partir da Constituição, ela foi consolidada, que nos permite implementar, como é o caso do Super Simples, que foi um aperfeiçoamento do Simples, e que nós temos ainda que continuar aperfeiçoando, e não só aperfeiçoando, implantando aquilo que já é medida legal e que ainda não foi implantado. Aqui no estado de São Paulo, eu cobro o governo do estado que até hoje as compras governamentais não foram regulamentadas. E está na lei, que nós fizemos lá em 2008. Portanto, nós temos aí uma grande luta pela frente, e eu tenho certeza que o governador Geraldo Alckmin está sensível, e já me disseram que vão vir novidades aqui pela frente. Então, no decorrer do programa, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Perfeitamente. Doutor Alencar, uma satisfação em recebê-lo. Doutor Alencar, que tantas vezes já esteve aqui no Arena Livre, estando aí à frente da Associação Comercial, da FACESP, na Federação das Associações Comerciais. Eu queria que o senhor falasse um pouco também do universo dessas pequenas empresas que tanto fazem por São Paulo e pelo país, principalmente na questão do emprego. Para mim é um prazer estar com esse grupo de líderes. E eu tenho uma carreira que aprendi muito com o Guilherme, porque nós participamos muito
de uma entidade que cuidava de automóveis, e com ele já anteriormente trabalhei muito para que ele fosse presidente da República. Infelizmente não foi possível naquele instante. Eu acredito, não perco a esperança que o Brasil ganhe. E aí aprendi muito o que era a pequena empresa, a dedicação dele, o trabalho que ele vem executando. Isso me motivou, porque estávamos juntos também na Associação Comercial e na Federação das Associações, e juntos participamos principalmente dando apoio ao Guilherme, para que a Lei Geral da Microempresa e o microempreendedor individual partisse de um sonho para uma realidade que hoje está bem presente. E agora, convivendo com os presentes, tenho a sorte de ter 2 empresas em Sorocaba, e o prefeito dinamizou a cidade, que hoje é uma expressão do que é inovação, do que é empreendedorismo municipal, tanto é que ele foi agraciado com o prêmio nosso. Portanto, para mim é uma satisfação imensa estar aqui pelo SEBRAE e, como empresário, participar disso, porque realmente a raiz do empreendedorismo vem do pequeno. Bruno Caetano, bem-vindo a este AL Debate. Antes de mais nada, falar da articulação, do diálogo. Parece que tudo isso passa por muita transparência, por muita comunicação com o universo das micro e pequenas empresas, é isso? Sem dúvida. Primeiro, uma satisfação estar aqui. Jorge, obrigado pelo convite. Agradecer também a possibilidade de participar aqui com o nosso amigo vice-governador Afif Domingos, o deputado Itamar Borges, deputado empreendedor, líder da Frente do Empreendedorismo aqui na Assembleia Legislativa, o nosso presidente do Conselho Deliberativo do SEBRAE São Paulo, Alencar, e o Vitor Lippe, que foi o grande vencedor da última edição do Prefeito Empreendedor, prêmio do SEBRAE São Paulo. E tudo isso, claro, passa por parceria. O SEBRAE, ele atua de 2 maneiras, as pessoas sabem muito do que o SEBRAE faz. A primeira maneira, que é atender empresário com curso, com capacitação, para apontar o melhor caminho para o empresário. Pouca gente sabe um outro grande trabalho que o SEBRAE São Paulo realiza, que é o trabalho para melhorar o ambiente onde as empresas vão empreender. E isso, a parceria é fundamental. Parceria com o poder público, municipal, estadual e federal, parceria com as associações, entidades e com a sociedade civil. Esse é o nosso papel, isso é o que a gente tem feito nos últimos tempos. Eu deixei, por último, o prefeito para falar da experiência e, primeiro, do prêmio SEBRAE. O que isso significa para o senhor e para a população de Sorocaba? Fala um pouco da sua cidade e depois a gente vai esmiuçar a experiência com micro e pequenos empresários na sua cidade. Muito bem. Bom, primeiro, agradecer a oportunidade de estar aqui, cumprimentar o Itamar, que está representando aqui a Assembleia Legislativa, de um tema tão importante para o desenvolvimento do Brasil, cumprimentar o nosso vice-governador, que é um entusiasta não só da micro e pequena empresa, mas também da desburocratização do país. Esse foi sempre o mote da luta que ele sempre vem empreendendo para um Brasil mais eficiente. Parabéns, vice-governador, o senhor tem grandes admiradores no Brasil, exatamente pela busca incessante da simplificação desse país que nós queremos, que nós sonhamos. Cumprimentar também o Dr. Alencar, que é um grande entusiasta também do empreendedorismo, cumprimentá-lo, é uma alegria recebê-lo aqui, e o Bruno Caetano, representando o SEBRAE, que tem dado uma contribuição fundamental para o país. Eu acho que foi um marco para o país, a contribuição do SEBRAE. Eu me lembro, nos últimos anos, nós não tínhamos absolutamente nada de apoio da cultura do empreendedorismo, e o SEBRAE tem feito um trabalho fundamental nesse país. São milhões de empreendedores que aprenderam a gestão, que numa luta conjunta com importantes lideranças políticas conseguiram simplificar a legislação para incluir essas pessoas para que eles pudessem produzir mais e melhor. Então, meus cumprimentos. E falando um pouquinho de Sorocaba, Sorocaba está perto de São Paulo. Quem não conhece Sorocaba, nós temos aí quase que um triângulo, e 90 quilômetros, nós estamos a 90 quilômetros de Campinas e a 90 quilômetros de São Paulo. É realmente uma região muito promissora. E Sorocaba tem aproveitado não apenas a sua logística, mas tem aproveitado a oportunidade de usar ferramentas de gestão para melhorar
a vida das pessoas e para desenvolver um futuro melhor. Nós sabemos que as melhores cidades do mundo são as bem planejadas e as piores cidades do mundo para se viver são aquelas que cresceram desordenadamente. Então, que são a maioria, prefeito. Que são a maioria. Então nós fizemos um grande planejamento estratégico, analisando cada área importante de atuação do poder público e definimos prioridades. Entre essas prioridades estava a questão do empreendedorismo, né? A questão da qualidade de vida, a questão da educação e a questão do empreendedorismo. São questões fundamentais para que a gente possa crescer com qualidade. Então, uma série de ações foram desenvolvidas e eu estou muito feliz de trazer um pouquinho da experiência de Sorocaba e a gente foi aprender com outros municípios. É um processo de aprendizado permanente. Essa troca de experiências, esse trabalho integrado vem transformando as cidades do país. Bom, eu vou deixar até à vontade os nossos convidados para sabatinarem o prefeito se tiverem dúvidas, perguntas a serem esclarecidas. Mas eu, aproveitando o que disse o prefeito sobre a burocracia, eu quero provocar o vice-governador quando fala da burocracia. Burocracia parece um zumbi, ele está morto, não adianta nem tentar matá-lo, mas ele está por aí, sempre atrapalhando a vida dos empresários. O que se faz, pelo menos aqui no governo paulista, para acabar com a burocracia? Olha, existem duas burocracias, é como o colesterol, né? O colesterol bom e o colesterol ruim. A boa burocracia é aquela que efetivamente ordena a ação do Estado e busca lubrificar o sistema para que o cidadão possa transitar como cliente do Estado de uma forma muito mais simplificada. E a má burocracia é aquela que entope as artérias, né? É aquela que não faz funcionar. É aquela onde cada um tem um gueto de poder impondo suas condições sem levar em conta a ação do Estado como um todo e sem levar em conta que o cidadão é um cliente único do Estado. Ele tem que ser tratado assim, ou seja, ele tanto faz na prefeitura como no Estado, como na União, ele é um taxpayer, ele é um pagador de impostos e ele é atendido na contrapartida. Então, aqui no Estado, nós damos passos importantes em cima de um ponto fundamental no campo do empreendedorismo, que foi exatamente a busca da integração dos cadastros do município com os cadastros do Estado. Foi assim que nós criamos o SIL, Sistema Integrado de Licenciamento, porque o Banco Mundial fez um levantamento através do Doing Business que mostrava que o Brasil é um dos piores países do mundo de apoio ao empreendedorismo pela dificuldade da abertura e do fechamento de uma empresa. Então nós resolvemos atacar este ponto, até porque, à medida que a gente resolvesse esse problema, nós faríamos o Brasil saltar vários pontos dentro dessa classificação, o que melhora as condições, inclusive, externas do país perante o mundo empreendedor. Então nós resolvemos atacar este problema e fomos bem-sucedidos. Agora é uma questão de levar o sistema integrado para todos os nossos municípios. Nós tivemos alguns municípios pilotos que se integraram dentro do sistema, porque o grande drama não é a abertura da empresa no fisco. Essa você faz até rápido, receber o CNPJ. O problema é o licenciamento ambiental, que é tortura, né? Corpo de bombeiro, outra tortura. E vigilância sanitária, né? Então, nós resolvemos classificar em riscos, né? Alto risco, espera, autorização prévia. O baixo risco, vamos dar sequência rápida. Vamos começar a acreditar na palavra do cidadão, porém, palavra assinada, através de sistema. Então, eu assino e declaro que minha empresa não tem atividade A, B, C ou D. Com isso enquadrado, nós já damos automaticamente o licenciamento, começando pelo município, que tem que dizer se a empresa pode ou não se localizar. Porque antes ele abria o CNPJ, depois no município ele não conseguia se regularizar, exatamente porque ele nunca se conversou com a lei municipal, a lei estadual e a lei federal. Então, o CIL fez esta integração, agora é nós levarmos adiante. Agora, fechar a empresa vai depender da integração das juntas comerciais com a Receita Federal.
Aqui em São Paulo estamos dando passos importantes nesse sentido. É o caso da Junta Comercial, que está sendo agora um estudo para transformar em autarquia, como sempre deveria ter sido, que ela será autônoma, todinha informatizada, através de assinatura digital e integrado com a Receita, para que a gente possa fechar uma empresa com rapidez. Porque hoje você não consegue fechar uma empresa exatamente porque os cadastros não se conversam. Então, em toda esta linha, eu acho que São Paulo deu um grande primeiro passo. Agora, nós precisamos consolidar essa conquista. Esse é um dos pontos fundamentais da nossa ação. E em Brasília, precisa ser formada a Rede Sim. A Rede Sim é exatamente a integração de todas as juntas comerciais com a Receita Federal. Porque assim nós vamos ter uma linguagem única para efeito do cidadão. São vários órgãos que se intercomunicam, o cidadão tem que saber que ele está lidando com o poder público num balcão só. E ali nós temos que fazer um grande poupa-tempo para o empreendedor. Para fechar esse bloco, um grande poupa-tempo, nos moldes deste que serve o cidadão tão bem, de maneira exemplar, por que não um poupa-tempo para o empreendedor, deputado? Perfeito, eu acho que um pouco dessa experiência, e poderíamos assim dizer que até em parcerias com o SEBRAE, eu quando prefeito fiz muito isso com a gerência de políticas públicas, com o SEBRAE, com a orientação do nosso vice-governador, que podemos dizer que é um poupa-tempo, que era a sala do empreendedor, que nós criávamos justamente para desburocratizar, para facilitar a vida do empresário ou do cidadão que quer abrir um negócio, que quer formalizar uma atividade. E uma outra situação, até recentemente, sempre sob a orientação do nosso mestre, o Afif, o nosso vice-governador, eu entendo que o poupa-tempo existente no estado de São Paulo hoje, ele poderia, e essa é uma proposta que a gente tem sugerido aqui nos debates na Assembleia, ser feito um mini poupa-tempo. O que é? Seja um poupa-tempo mais enxuto, onde ele poderia ir, como dizem ir para hoje as em dia, pequenas cidades, e não só nas Exatamente. grandes cidades, para facilitar a vida, né, governador? Eu acho que é uma situação importante. Eu acho que essa experiência do Prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor, eu foquei muito quando conseguimos os prêmios. Eu acho que o ponto era desburocratização, desoneração, redução da carga tributária, e com isso, aquilo que o prefeito Lipe colocou, simplificar. Eu acho que hoje, quando se fala em reforma tributária, poderíamos mudar essa denominação para simplificação tributária. É aquilo que o mestre Afif trata muito bem. É o manicômio tributário que nós vivemos. Combater o manicômio. Essa é a grande preocupação, viu, Jorge? E os prefeitos vivem isso. Fala um pouco sobre a sala do empreendedor. Isso é possível, ou seja, em vez de fazer um espaço dedicado só para o microempresário, num local do estado, ou seja, cada cidade ter a sua, por que não? Eu aprendi, o Lipe colocou uma situação aqui que é bem real. Nós prefeitos, quando eu fui prefeito, os prefeitos atuais, tínhamos muito um hábito de conhecer boas práticas. E o SEBRAE, o Prêmio SEBRAE Prefeito Empreendedor, ele coleta e oferece essas experiências. E eu fui conhecer lá em São José dos Campos, o prefeito na época, o Emanuel, fui conhecer lá algumas práticas. Tinha lá a Feira do Jovem Empreendedor, tinha lá a Semana do Jovem Empreendedor, tinha a Sala do Empreendedor, e eu fui conhecer. E levei aquela experiência lá de São José dos Campos, que abri uma empresa em 3 dias para a minha cidade, Santa Fé do Sul. E falei, não, eu tenho que fazer um pouquinho melhor. E fui e coloquei para abrir em um dia. Aí depois soube que São José dos Campos, que Petrópolis, no Rio de Janeiro, abria online, imediatamente com essa proposta do AFIF, que é da simplificação. Levamos essas experiências. Então, a Sala do Empreendedor, ela concentra isso que o governador disse. Ali, por exemplo, o licenciamento do bombeiro, uma facilidade, uma orientação, mas a vigilância sanitária que compete à prefeitura, o setor ambiental da prefeitura, mais o cadastro imobiliário, mais o setor de obras, que é aquela autorização de localização da atividade. No lugar de virar uma peteca, o empreendedor ficar pulando de endereço em endereço, ele teria todo esse atendimento concentrado e com isso sairia dali já com o seu alvará, ou pelo menos pré-pronto com a orientação de onde buscar finalmente. Tá, Martin. Só para complementar, essa sala já funciona em vários municípios do nosso estado.
Inclusive o Sebrae é parceiro de muitas salas do empreendedor, e não só a questão da burocracia, que é muito importante resolver, mas também do apoio ao empreendedor. Então, nessas salas, nos municípios onde ela funciona, tem técnico do Sebrae que atende o empresário, que orienta a abertura de empresa, orienta na gestão da empresa. Tem também acesso ao crédito, tem agentes do Banco do Povo, agentes da nossa Caixa de Desenvolvimento que podem oferecer o crédito para quem está querendo abrir a sua empresa. Então a Sala do Empreendedor é uma grande ideia que pode ser alastrada para todo o estado de São Paulo. Agora, no próximo bloco vamos falar um pouco mais sobre a Sala do Empreendedor e conhecer a experiência de Sorocaba. Voltamos em instantes. Estamos de volta no L Debate, o tema de hoje, prefeitos e empreendedores, e eu pergunto ao prefeito de Sorocaba sobre a experiência que levou, inclusive, o título desta 7ª edição do prêmio. É importante que fique para o nosso telespectador a experiência, porque alguém pode dizer, mas Sorocaba é uma cidade grande, tem lá 600 mil habitantes. Isso é difícil replicar em cidades pequenas. A gente, no próximo bloco, vai falar com o prefeito de uma cidade pequena, mas eu queria que o senhor falasse sobre a experiência de Sorocaba. Uma cidade que está recebendo, por exemplo, uma montadora, uma planta nova de uma montadora, a Toyota, a gente pode falar aqui, vai ficar pensando no pequeno empresário. Se ele tem o macro, por que ele vai pensar no micro? Isso é uma provocação, viu, prefeito? Não é meu ponto de vista. Bem, eu acredito que a pontuação de Sorocaba se deu a uma série de coisas que nós fizemos conjuntamente. Não há uma forma de mudar, uma única coisa que mude uma cidade, mas é um conjunto de coisas que se conversam, que tem uma lógica, que tem uma coerência, que tem um planejamento integrado. Eu acredito nisso e a gente tem procurado fazer isso. Então as secretarias trabalham conjuntamente com essa visão de valorizar quem produz. E as pesquisas mostraram lá em Sorocaba de que nós tínhamos próximo de 40 mil pessoas que produziam, mas que eram informais. Isso é um absurdo, porque as pessoas não podem vender para a prefeitura, não podem vender para as grandes empresas, elas não conseguem bons preços para realizar os seus serviços, elas valem menos do que as outras. Elas não conseguem, sem a formalização, crescer. E o que é pior, elas não têm sequer as garantias sociais, enfim, o INSS recolhido. Quer dizer, são empresas que estão à margem, estão excluídas das oportunidades de crescer, embora elas trabalhem muito também. Muitas vezes pela dificuldade, pela falta de conhecimento e porque antigamente era muito difícil mesmo, né, Guilherme? Era muito difícil, nosso vice-governador trabalhou muito para simplificar. Então nós fizemos uma série de medidas. A primeira delas foi simplificar o tempo de abertura de empresas, demorava em Sorocaba, segundo as nossas pesquisas, 153 dias, nós diminuímos para 10 dias, hoje 2 dias. 2 dias para abrir uma empresa em Sorocaba. E algumas você já consegue fazer no dia. Então o trabalho começa por aí, vamos simplificar a vida de quem quer abrir a empresa. Fizemos um grande treinamento, um trabalho integrado, treinamos as pessoas que trabalhavam na área de contabilidade da cidade, então todo mundo ficou sabendo disso. Fizemos um outro trabalho importante, que era incentivar as pessoas a participarem do processo de licitação da prefeitura. Isso deu certo. Hoje aumentou em 550% a participação do micro e do pequeno, vencendo as licitações da prefeitura. Hoje 55% das compras da prefeitura são ganhas pelo micro e pequeno empresário. Isso foi bom porque fortaleceu essas micro e pequenas empresas e foi melhor ainda para a população, porque nós reduzimos em 25% o preço que a prefeitura pagava nos seus produtos. Ganhou todo mundo. Toda a sociedade. Outra questão importante, a questão de nós conseguirmos que as empresas pequenas comecem a se desenvolver lá nos bairros mais distantes, dando uma harmonia social, criando um país mais justo, um país mais igualitário, um país com mais oportunidades para aqueles que sempre trabalhavam muito. É a distribuição desse país que nós buscamos. Sim. Então é uma coisa muito forte isso. É você reconhecer o trabalho, é você valorizar o trabalho, a produção daquele que sempre esteve excluído exatamente pela complicação da burocracia brasileira.
E algumas outras ações que nós buscamos, criamos algumas cooperativas, criamos até uma cooperativa para as pessoas que saem do presídio, porque nós vimos que eles eram os mais excluídos dos excluídos da sociedade. Quase inempregáveis em alguma situação. Eles tinham uma condenação penal de 1, 2, 3, 5 anos, e depois eles tinham uma outra condenação quando saíam do presídio, uma outra condenação social perpétua de exclusão, porque eles não conseguiam emprego. Então nós criamos uma cooperativa. Outro trabalho interessante, nós fizemos um programa que chama-se Apareça e Cresça. E foi um trabalho integrado, onde nós aproveitamos o atendimento descentralizado da prefeitura, e as nossas secretarias começaram a divulgar que era fácil abrir uma empresa, que era muito bom para ele ter o INSS, se ele ficasse doente, a aposentadoria dele, que ele poderia contratar por um melhor valor o trabalho dele. E nós fizemos isso dentro das escolas, conversamos com os diretores, conversamos com os professores, com a Associação de Pais e Mestres. Então foi uma cadeia, uma rede de informação nas igrejas, conversando com os pastores para levar informação. Isso foi feito nas praças, né? Agora a nossa ideia é ter uma unidade móvel para ir para os bairros com uma equipe itinerante para levar a ideia de valorizar a produção. Nesse trabalho nós conseguimos formalizar 7.000 empresas em um pouquinho mais do que um ano, e por isso acho que nós tivemos uma motivação muito grande para tudo isso. Eu pergunto ao doutor Alencar, merece o prêmio, né? O primeiro lugar, porque todo esse esforço, que não é só do prefeito ou da prefeitura, mas é da sociedade, é da população que também quer se regularizar, mas o tratamento desigual aos desiguais, ou seja, olhar o pequeno com a devida atenção e o carinho. Eu não tenho nenhum receio em apresentar que depois da luta do nosso vice-governador enquanto deputado e participe como cidadão de movimentos, a carga burocrática para o pequeno era muito mais pesada do que a tributária, porque invalidava. Como é que um pequeno... Ou paga imposto ou sobrevive? Não, como é que uma empresa com 5 funcionários pode dominar a legislação trabalhista, IPI, Plano de Indústria, ICM, PIS, COFINS, toda a legislação trabalhista, que é um peso enorme, para poder sobreviver. E o grande perigo, que eu vivo insistindo nisso, é que quando tem um insucesso de um microempreendedor, ele cai na informalidade, que nós chamamos de informalidade a ilegalidade, porque sentimos também uma parcela de culpa nisso. Todos nós temos uma responsabilidade. Na medida em que as prefeituras comecem a instalar processos que simplifiquem e que permitam ao micro e pequeno empresário abrir e fechar a sua empresa, que nem todos estão fadados a ter sucesso, mas hoje a possibilidade com as leis que estão vigindo são muito grandes do sucesso, nós podemos fazer com que ingresse. E alguns prefeitos têm receio de que a formalização, a redução desse imposto seja uma redução... Impactante no caixa, inclusive. No caixa. E não é, porque quem não paga nada, se ele pagar R$10 por mês, é um acréscimo de receita. Isso nós temos insistido nesse trabalho que o Bruno vem fazendo com a sua diretoria e os 50 escritórios que nós temos, para que nós possamos levar essa nova mensagem ao pequeno. Encorajá-lo a participar efetivamente na formalidade. O comentário, deputado, sobre a experiência de Sorocaba, e depois eu quero ouvir o vice-governador falando ainda da sala do empreendedor nos municípios. Acho que o prefeito Vitor Lippe, como os demais premiados, apresentaram, e nós percebemos na colocação do prefeito, um conjunto de ações empreendedoras. Desde ações de desburocratização, de incentivo à formalização, até ações na educação, de conscientização, de formação, da cultura do empreendedorismo com o jovem, com a população. E eu acho que é um pouco daquilo, Jorge, que a Frente Parlamentar do Empreendedorismo tem procurado fazer, com o apoio de órgãos como o SEBRAE, que é o grande parceiro, do SESCOM, da Fiesp, da FACESP, e os municípios, sempre com a participação, desde o primeiro dia do nosso vice-governador,
para nos ajudar na condução desse projeto. Por exemplo, nós já levamos temas como sugestão ao secretário da Educação, que é uma questão que está acontecendo, que é a implantação na rede pública estadual de educação empreendedora, numa parceria com o SEBRAE, através do programa Jovens Empreendedores, o Bruno, o senhor Alencar, participando sempre com a gente. E levamos até o Calab propostas de reestudo, por exemplo, com relação à substituição tributária, quando se fala da micro e pequena empresa, injustamente atingida, punida com esse tema. E tantos outros pontos que nós temos levado, debatido, agora um mais recente, com o secretário Paulo Barbosa, com o SEBRAE, a Frente Parlamentar, estamos aí buscando, da forma mais objetiva possível, que o governador Geraldo Alckmin e o nosso vice-governador Afif também tem contribuído na construção, que é de que o Estado possa ter o seu estatuto da micro e pequena empresa, o Estatuto Paulista da micro e pequena empresa, que é um pouco do decreto que nós já temos do Simples, somado aos estudos que o SEBRAE, que a Secretaria de Desenvolvimento vem desenvolvendo. Acho que isso são algumas ações. A moda paulista, com as características deste Estado. E tudo isso, eu falei tudo isso para dizer que tudo isso traz, importa muito das experiências dos prefeitos, dos estudos e análises do SEBRAE, dos debates que acontecem, daquilo que o nosso vice-governador, quando deputado, e agora como vice-governador, quando secretário do Emprego e do Trabalho, quando lançou o programa Vamos Desatar os Nós e tantas outras situações que o Guilherme Afif, nosso querido vice-governador, propôs. Então, esse estatuto, essas ações da educação empreendedora que a Frente Parlamentar estamos propondo, que nós estamos levando, é um pouco de importação de tudo isso. Entre elas de experiências lá de Sorocaba, lá de Mogi, lá de São Sebastião da Grama, lá de Santa Fé do Sul e de tantas outras cidades. E eu diria que uma outra ação, e eu passaria já para o nosso vice-governador, é também, a Frente Parlamentar tem procurado com o SEBRAE, com os parceiros, recomendar, sugerir, estimular que os municípios implantem a sua sala do empreendedor em parceria com o SEBRAE, para que possa construir mais esse ambiente favorável. Sim. Vice-governador, eu queria que o senhor falasse sobre essa possibilidade de espraiar as boas práticas, as boas experiências para todo o estado de São Paulo, 645 municípios. Quando a gente falou aqui num poupa-tempo do empreendedor, pode ser essa sala do empreendedor, mas que concentrasse todos os serviços. Isso é possível? Isso já está acontecendo. Agora, o que você precisa é integrar os sistemas por trás. Porque senão você tem o atendimento na frente e por trás continua toda a burocracia. Você só resolveu atender o cidadão. Então, ali por trás, todo mundo mexendo porque as estruturas não se comunicam. Então, o grande problema, quando a gente fala em desburocratização, hoje está na moda a informatização. Vamos informatizar. Só que estão informatizando a burocracia. O que você tem que fazer é, primeiro, simplificar todos os sistemas e aí informatizar para que você tenha as linhas de frente atendendo por sistema. Porque senão o sistema, inclusive o poupa-tempo, como está, ele é muito caro se você não tiver a integração dos sistemas por trás. Essa aqui é uma luta, já é um avanço muito grande. Mas por que você pergunta, por que o poupa-tempo não está em todos os municípios? Porque ele custa caríssimo, por não estar integrada à base de dados. Na hora que ela estiver integrada, é muito simples, é só sistema. A internet está aí, não precisa nem rede fechada, na rede aberta você consegue. Então, esse primeiro passo, ele foi dado no sistema, no SIL. Ele é um primeiro passo, ele se integra. De fato, ele está na ponta, já foi desburocratizado esse processo. Agora precisa ter a conscientização de cada município para aderir ao sistema. Até porque o município também, às vezes, tem dificuldade de entender como aderir. Então, esse é um papel que nós temos que cumprir. O SEBRAE é fundamental para que se esparrame essa cultura. E segundo, a nossa grande conquista, que é o MEI, que é essa conquista que o nosso querido Vitor Lippe coloca, o trabalho que ele fez em Sorocaba, e eu quero chamar a atenção sobre isso. Não adianta para determinado tipo de empreendedores você fazer uma sala para atendê-lo. Ele não virá.
Ele tem medo do Estado. Tem medo do Tem Estado? medo, tem tem medo. medo. Ele acha que na hora que ele fosse formalizar, né, Falar da Receita. Ele vai ser é o início do fim dele. Né? Porque a carga que vai vir em cima, e hoje, esse MEI, nós temos que tomar cuidado, porque logo no começo já começou a vir cobrança de sindicato, porque se abriu uma empresa, apareceu o registro de empresa, o que vai vir, inclusive, de picaretagem em cima, não está escrito. Nós tivemos que segurar muito este processo. Segundo, é esse trabalho que o LIP está fazendo, está certo. E nós temos que estar atento na legislação federal que diz a figura do agente de desenvolvimento, ela está na lei. A prefeitura ela tem que ter os agentes para visitar de bairro em bairro. De você ir lá com a tua unidade móvel, esse é o papel do agente de desenvolvimento previsto na legislação. Tal e qual saúde da família, vai de estabelecimento? Sim, Saúde ele do vai empreendedor. buscar, porque você vai, por exemplo, hoje nas grandes regiões metropolitanas, dentro de uma favela, né? Você vai pegar aqui a de Paraisópolis. São 20 mil estabelecimentos informais trabalhando lá dentro. Então você vai ter que fazer um trabalho que é benefício para ele, não é para ferrá-lo, né? Mas aí você tem um problema também nas grandes cidades da formalização da habitação, porque esse sujeito mora num endereço que não existe, né? A dificuldade dele fazer a legalização. E olha, estou falando de muita gente. Aqui no estado de São Paulo, para se ter uma ideia, são 3 milhões e 100, 3 milhões e 200 de informais. É a população do Uruguai escondida na informalidade dentro do estado de São Paulo. 500 mil já foram formalizados. Então, e esse trabalho agora, como uma meta para você colocar como pontuação do prefeito empreendedor, é exatamente a meta da formalização. Se nós formalizarmos 10% ao ano, né, que é a meta que nós estamos cumprindo, você vai ver uma nova nação surgindo de cidadãos Muito mais forte. contribuintes, com direitos e deveres, mas não massacrados pela estrutura da burocracia Isso é o do fundamental. Estado. A criação do MEI foi o grande passo. Eu falo que o MEI é o maior programa de integração ou de ascensão social, né, que foi feito sem assistencialismo. Porque o assistencialismo foi feito para beneficiar o assistente e não o assistido. Aqui é essa pessoa assistida que será beneficiada com esse tipo de programa que o LIP comandou em seu estado, no seu município, que você comandou lá na nossa querida Santa Fé do Sul, ainda não existia o MEI, e que agora aqui, em conjunto, nós temos que ter uma atitude. Eu até discordo um pouco de você quando você fala que nós precisamos de uma lei aqui. Não, basta cumprir o que está no decreto e o que está na lei, né, que não está sendo cumprido. O caso, por exemplo, das compras públicas do Estado está na lei, aí não é decreto, é lei. Né, lei votada aqui na Assembleia. E até agora não foi regulamentada. Isso nós temos que cobrar, mas cobrar pesado. Então falta, dentro do Estado, alguém com a preocupação precípua de cuidar do pequeno. Senão, a burocracia do dia a dia nos consome e nós não vamos chegar lá. Para fechar esse bloco, Bruno, 1 minuto falando da experiência de Sorocaba que podia muito bem ser replicada, pelo menos para as grandes cidades. Claro. Então, nesse minuto, eu queria só destacar um ponto da experiência de Sorocaba, que é a experiência com a juventude, né? Sorocaba venceu o prêmio em cima de 7 categorias. Facilidade para abrir empresa, acesso ao crédito, diminuição da burocracia, diminuição da carga tributária, mas eu queria destacar o assunto do jovem empreendedor. Hoje, a cidade de Sorocaba tem, através do Sebrae São Paulo, por intermédio do Sebrae São Paulo, levando para todas as crianças da rede municipal daquela cidade, de Sorocaba, o conhecimento de empreendedorismo. Então lá, a criança, desde os 7 anos de idade, já vai se desenvolvendo, tendo na cabeça o comportamento empreendedor. Lá já não se forma mais geração para ser funcionário público, prestar concurso ou para ser bacharel. Está se formando gente para ser empreendedor, para dar certo na vida. Então eu queria destacar esse ponto de Sorocaba, que ajudou bastante Sorocaba a ganhar o título de prefeitura empreendedora do estado de São Paulo nesse prêmio que o Sebrae deu. Prefeito, só para fechar esse bloco em 1 minuto, o que faltou dizer aqui de Sorocaba? Essa é a parte mais bonita. A gente falar de educação é sempre
é onde a gente fica com mais brilho nos olhos, porque a gente tem que trabalhar essa nação e o futuro está na escola, está na nossa cultura. E a cultura empreendedora é isso, é empreender e realizar. E a gente começa já aos 7 anos em Sorocaba, como outras cidades, nós trouxemos esse programa de outras cidades, ampliamos, mas o empreendedorismo de realizar sonhos. Porque hoje nós temos também, nós podemos classificar as pessoas, todas sonham, mas não são todas que conseguem empreender os seus sonhos, terem atitudes para realizar os seus sonhos. Então, esse trabalho de incentivar as pessoas a buscarem, a terem atitudes, a ter um plano de negócio, né, Bruno? Quer dizer, essa coisa integrada da escola pensar em fortalecer o cidadão, para ele ter a sua autonomia, para que ele cresça, né, para que ele possa gerar as riquezas que o Brasil precisa, é muito interessante. Então, nós temos ampliado vários programas, já a partir de 7 anos, todas as crianças. Depois nós estamos trabalhando de uma forma integrada com outros programas. Tivemos agora o Banco Pérola, que é um banco do empreendedorismo jovem, que nós somos parceiros em Sorocaba, e esperamos que essa cultura que não seja apenas só para os pais, mas também sejam para as crianças, e nós vamos ter certamente um país muito mais forte quando nós acreditarmos, como diz o nosso Guilherme Afif, no cidadão. Nós darmos as condições para que ele efetivamente, com o seu trabalho, com a sua produção, possa trazer o melhor resultado para o país. Prefeito Vitor Lippe, muito obrigado por sua participação, parabéns e sucesso. No próximo bloco, vamos receber o prefeito Emílio Bison Neto de São Sebastião da Grama. Voltamos em instantes. Estamos de volta no AL Debate, o assunto de hoje, prefeitos e empreendedores, e a partir deste bloco nós recebemos Emílio Bison Neto, que é prefeito de São Sebastião da Grama. Muito bem-vindo a este AL Debate. Vamos falar um pouco da experiência e do prêmio do senhor, que já ganhou o prêmio em edições anteriores. Quer dizer, para o prefeito não basta ter o melhor café gourmet da Mogiana, ele também é um prefeito empreendedor. Bem-vindo, prefeito. Muito obrigado, prazer estar aqui com vocês, com o nosso vice-governador Afif, deputado Itamar, o Alencar, o Bruno e você, Jorge. Estamos aqui, é fundamental para o nosso município, né? Nós que conseguimos vencer o prêmio 2009-2010, prêmio Prefeito Empreendedor do Sebrae, e praticamente repetir o feito agora este ano. Para o nosso município, nós dizemos que nós temos um trido, né? Nós temos dentro desse trido a capacitação, a incubação e o desenvolvimento do empreendedor. Então, nosso município não foi nem partir daquela pessoa que está na informalidade, foi realmente gerar o empreendedor. Esse foi o nosso grande projeto, né, estimular a população a serem empreendedores, desde os 7 anos lá na escola, às vezes até um pouco antes do que isso, porque nós criamos também o programa Cidade do Futuro, que as crianças já com 5 anos já estão nesse projeto. E dentro desse trilho, então, a capacitação é um elemento fortíssimo, desenvolvido em várias vertentes, até mesmo via web, né, capacitando em mais de 200 tipos de cursos para esses jovens e para as pessoas que necessitam ser empreendedores. Então foi realmente um grande avanço, e o que nós dissemos também foi o seguinte: além de você estimular essa abertura rapidamente, essas pessoas tinham que ter o local para onde ir, sim, que não existia na cidade. Então nós estamos agora, dia 26, até com a presença do Alencar, do Bruno, inaugurando a 7ª e a 8ª incubadoras de empresas, né? E o interessante, né, a 8ª incubadora agora não será de empresa, será de inteligência, né, onde nós vamos incubar a cabeças dos jovens, né, ou transmitir para eles aquilo que nós desenvolvemos durante esses 8 anos. Para quem não conhece São Sebastião da Grama, nossa cidade era uma cidade que produz os cafés finíssimos, como você disse aqui no início do bloco, né? Com diversos prêmios. Nós somos pentacampeões paulistas de café de altíssima qualidade, mas nós estávamos perdendo nossos jovens da cidade. Nós temos em plano diretor estabelecidos nós queremos chegar apenas a 15 mil habitantes, e nós administramos por uma ferramenta que é o Balance Scorecard, na nossa administração, focado na geração desses empreendedores, né, focando na qualidade de vida e na renda per capita. O sistema alinhado,
O balance alinhado é uma coisa bastante difícil de ser implementada, mas que eu e um grupo de coalizão nos desenvolvemos, voltando inclusive para a universidade para poder aprender melhor a ferramenta e aplicá-la na prática, né? Voltamos para a GV, fizemos o desenvolvimento, o alinhamento dessa ferramenta. Essas 12 pessoas eu trouxe para São Paulo e aqui fiz o convite para que uma pessoa nos acompanhasse, um consultor, que inclusive é consultor da diretoria do SEBRAE, acompanhasse para que a gente não errasse nesse alinhamento. Às vezes nós poderíamos estar tentando alinhar aquilo que na realidade não pudesse ser colocado em prática. Para quem ficou curioso, dizer onde fica a cidade, a população. Nossa cidade fica nos Alpes Paulistas, né? Na divisa com o sul de Minas, entre Poços de Caldas e São João da Boa Vista. Nós estamos aqui a 250 quilômetros da capital. Perto de Vargem Grande do Sul também. Lá de Vargem Grande do Sul. E a terra da minha mãe, então é uma terra importante. Eu gostaria de retomar aquele diálogo que houve aqui, deputado Itamar Borges, falando sobre a questão legal e a amplitude das leis para abraçar, para servir de guarda-chuva para o micro e pequeno empresário. Vamos retomar aquela conversa com o vice-governador aqui, por favor. É verdade, eu estava aqui dialogando depois com o vice-governador e o ponto que nosso querido Afif colocou é bem esse mesmo. A legislação está aí. Quando a Frente Parlamentar do Empreendedorismo fala em Estatuto da Micro e Pequena Empresa, o objetivo é concentrar, organizar. A legislação, às vezes, ela tem algo lá na educação, algo lá no emprego e no trabalho, algo ali na fazenda, algo na Secretaria de Gestão, enfim. E que isso pudesse ter, por exemplo, o microcrédito, que está lá no Banco do Povo Paulista, outras oportunidades que tem. A ideia é que possa concentrar essas ações que já são contempladas pela lei de uma forma onde ela possa também ter uma execução concentrada. Foi quando sugerimos a possibilidade de uma secretaria, de um departamento, de uma superintendência da micro e pequena empresa para tratar esses municípios que têm tido resultado, São Sebastião da Grama, lá em Santa Fé foi assim, em Sorocaba, de resultado positivo com o micro e pequeno empreendedor, é porque criaram órgãos específicos, concentraram os cuidados das ações de tal forma que alguém cuidava. Nós temos aqui o SEBRAE em São Paulo é o maior exemplo de quem cuida do micro e pequeno empresário. É que nós pudéssemos ter com o SEBRAE, ou um SEBRAE, meio que um SEBRAE com o apoio do SEBRAE aqui em São Paulo, o vice-governador fala muito disso. Se nós formos olhar a Secretaria da Micro e Pequena Empresa do Estado de São Paulo, já é o SEBRAE se pudesse organizar de tal forma que ele pudesse dar a sua contribuição com as ações governamentais. É um pouco disso. Eu entendo que isso é muito importante, porque a partir do momento que você tem uma referência, aqui, cuida e cobra dos demais, que priorize as ações e que faça acontecer e executar o que está previsto e não está acontecendo e está sendo executado, com certeza os resultados para o micro e pequeno empresário vai ser ainda maior e ainda melhor. Aliás, eu lanço aqui, governador Afif, Bruno, Alencar, Emílio está no seu segundo mandato, não é candidato nessa eleição, mas eu lanço aqui uma mensagem. Quero falar com os candidatos a prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. O SEBRAE já fez muito isso, que é capacitar a cartilha do prefeito empreendedor, do vereador empreendedor. Creio que já está construindo também uma ação nesse sentido. Vamos fazer de novo, deputado. Novamente. Novamente. O Bruno já me coloca e eu falo isso, porque é o seguinte, está provado aqui nos resultados que a população quer isso, um modo empreendedor de governar, que o prefeito se prepare, o vereador, e apresente para o eleitor, para a população, propostas de empreendedorismo, de ações empreendedoras, de apoio à micro e pequena empresa, de incentivo ao MEI e tantas outras situações. O SEBRAE está prontíssimo, preparado, as instituições, com certeza o CEPAM, temos que integrar as ações e, de alguma forma, buscar e plantar essa conscientização para que todos busquem essa cultura e plantem essa bandeira nas suas campanhas municipais em busca aí das próximas eleições e, é claro, da sucessão municipal. Governador Afif. Bom, eu concordo integralmente com você. E quando eu falei a respeito da consolidação e execução daquilo que já existe, ao invés de partirmos para uma nova legislação, o que está faltando aqui é exatamente essa coordenação, até porque estruturalmente
O SEBRAE já é o ponto de conciliação do governo federal, do governo estadual, das entidades representativas dos setores. A sua concepção foi feita exatamente para cumprir esse papel de agente integrador. Falta no Estado alguém preocupado com a micro e a pequena empresa. E você, muito boa hora, apresentou um projeto até da criação de uma secretaria e que foi vetado por uma questão da iniciativa do Poder Legislativo em termos de assuntos de administração. Aí você pode até brincar falando, mas é que ninguém tomou iniciativa, foi obrigado. Mas, na verdade, você tem um problema legal, mas que a contrapartida é provocar o Poder Executivo, e eu posso dizer que eu advogo a ideia da criação imediata de uma subsecretaria dentro da própria Secretaria de Desenvolvimento, ou a transformação da Coordenadoria do Empreendedorismo, que foi criada por mim, não existia na Secretaria de Desenvolvimento, ela ser transformada numa subsecretaria e a estrutura do SEBRAE trabalhar integrado para que nós possamos fazer cumprir tudo aquilo que o decreto estabelece e que a lei estadual estabelece. E depois nós vamos complementar com legislação aquilo que não está previsto. Mas nós podemos trabalhar já sem custo. É claro, sem nós já custo, temos 50 gastar. escritórios espalhados, Exatamente, 33 tá grandes tudo escritórios, pronto, mais minha 11 gente. pontos. Então, não vamos multiplicar a burocracia, vamos integrar as ações. E o que eu queria dizer mais a você, o Itamar, e aos candidatos a prefeito, e aos candidatos a vereadores nesta eleição. Lutar pelo empreendedorismo é lutar pelo sonho do brasileiro. Porque eu tenho pesquisas recentes que foram feitas mostrando que o sonho do brasileiro, mesmo aquele que está com registro em carteira, é trabalhar por conta própria. A pesquisa deu que 25% quer ser funcionário público. Por quê? Quer estabilidade. Só 7% quer ser empregado em iniciativa privada. Por quê? Pela instabilidade. E 64% sonha, ele com a família, de trabalhar por conta própria. Isso me lembra que em 1986, na Assembleia Nacional Constituinte, na eleição, eu defendendo a pequena empresa, o Lula defendendo os trabalhadores, nós saímos entre os mais votados do Brasil. E toda vez que eu cruzava com o Lula nos corredores, eu falava, você nunca vai poder me atacar. Ele falava, por quê? Porque você não ataca o sonho do teu liderado. Eu dizia isso naquela época. Por quê? Naquela época começava uma mudança no Brasil, quando o Lula, que era o grande líder sindical no ABC, e teve o primeiro grande desemprego no ABC pela crise, anos 80, né? E o que aconteceu? Aqueles que eram companheiros do Lula nos sindicatos metalúrgicos, foram mandados embora, perderam emprego, com fundo de garantia, um abriu um boteco, outro abriu uma mercearia, e de repente eles foram ver que eles estavam em melhor situação e ganhando mais que o trabalhador. Aí começou uma mudança e o próprio Lula captou. O Lula foi muito importante quando criou o MEI, ele sabia, ele nos ajudou, porque nós levamos a proposta E a presidenta Dilma, hoje, ela está absolutamente convencida de que este é o tamanho. E olha, que era uma estrutura que era dos trabalhadores e que hoje se convence por quê? Porque é esta a realidade. Portanto, candidatos, levantem a bandeira do empreendedorismo, que é uma bandeira popular, é bandeira do povo. Bom, o doutor Alencar Butti vai inaugurar uma rodada de considerações finais. Vamos falar do empreendedorismo como motor econômico, inclusive um exemplo do Brasil para o mundo que vivencia uma crise com muito desemprego. Doutor Alencar, um minuto. Ouvindo os prefeitos premiados, ouvindo um homem que tem parte da sua existência dedicada ao micro e pequeno empreendedor, e ao Itamar, que abraça essa bandeira com força, e nós do SEBRAE, que é nossa obrigação, mas é uma obrigação que parte do coração, é diferente. O empreendedor, que nem o Guilherme colocou, o sonho de todas as pessoas é ser livre. E não há um caminho mais curto, mais eficiente, mais alegre de trazer a liberdade do que você empreender. Não depender de ninguém, a não ser da sua competência e da sua dedicação.
No momento em que nós possamos unir sociedade com os governos e a partir dos municípios, que aí é a raiz da nação, o município é a raiz da nação. Nós fizermos isso, congregarmos, nós vamos tentar diminuir uma coisa muito organizada que é o crime, através da formalização, da identificação das pessoas que querem trazer para a realidade os seus sonhos. Muito obrigado. Bruno, Caetano, 1 minuto, aproveitando, falando do motor econômico, mas lembrando de São Sebastião da Grama, um bom exemplo que vem. Claro. Nesse 1 minuto eu queria dizer o seguinte, que o SEBRAE é uma estrutura que está à disposição dos prefeitos, das prefeitas, dos agentes públicos municipais que estão nos assistindo, de gente que quer trabalhar em favor do empreendedorismo. A gente tem hoje quase 50 escritórios espalhados no estado de São Paulo, temos 1.200 funcionários, um orçamento bastante razoável para trabalharmos juntos com vocês que querem desenvolver a micro e pequena empresa, que querem, na verdade, dar asas aos sonhos do seu cidadão, do cidadão que mora na sua cidade. Eu costumo brincar, Fifi, que o brasileiro tem 2 sonhos. O primeiro é da casa própria. Todo mundo quer sair do aluguel, quer ter a sua casa própria. E todo mundo quer ser patrão, todo mundo quer ser dono do próprio negócio. Então, para esse segundo sonho, o SEBRAE é um grande parceiro e a gente quer se aliar ainda mais ao governo do estado, às prefeituras municipais, ao governo federal, às entidades, para trabalhar em favor do empreendedorismo. Porque trabalhar em favor do empreendedorismo é trabalhar em favor dos brasileiros. Porque, veja, de cada 100 empresas abertas no Brasil, 99 são micro ou pequenas. Elas juntas, nos meses de janeiro, fevereiro e março, corresponderam a mais de 70% de todos os empregos gerados no Brasil com carteira assinada e 20% do PIB da nossa nação. Então, trabalhar em favor do empreendedorismo, trabalhar a favor dos brasileiros. Prefeito, o recado que o senhor deixa para os outros 644 prefeitos do estado de São Paulo e para a população de São Sebastião da Grama. Eu aqui, como represento 85% dos municípios brasileiros, né, são do tamanho de São Sebastião da Grama ou muito parecidos com isso. Você tem que ver a aptidão do seu município e sustentá-la. Então, nós fizemos isso na nossa cafeicultura, né, com a sustentabilidade, levando uma grande escola para a zona rural, em vez de deixar haver o êxodo. As crianças chegam lá com 4 anos, numa parceria prefeitura, num prédio da prefeitura, depois o Estado e depois a Fundação Paula Souza, essa criança sai formada, um jovem técnico em cafeicultura, né, fazendo com que aquela certificação que nós estamos fazendo em parceria com o SEBRAE faz isso também, certifica as propriedades na zona rural. Nós estamos certificando 25 propriedades na nossa cafeicultura, certificação de origem, até para não perder aquele viés que o município tem. E depois, olhando já para a cidade, ocupando cada espaço, né, o prefeito tem que ser muito observador. E pegando até um link naquilo que o vice-governador disse, né, de que as pessoas querem ser empresários, isso é uma verdade. Eu tenho 2 casos de funcionários públicos que eu ajudei a virar empresários. Eram 2 agentes de saúde. Uma tem uma empresa de cobrança, começou MEI, hoje já é uma microempresa, que tem 6 funcionários. Uma outra empresa que também era de uma agente de saúde, conversando com ela e com o marido dela, criaram uma empresa de segurança, né, que trabalha na certificação das propriedades. Ou seja, são diversos modalidades, diversos exemplos que nós teríamos para exemplificar sobre o nosso município. Parabéns, prefeito. 1 minuto para o vice-governador Guilherme Afife Domingos. Bem-vindo. Olha, eu aqui quero cumprimentar a todos aqueles que estão transformando em exemplos o que são atitudes, palavras, né? É o caso aqui da nossa querida São Sebastião da Grama, né? Um município pequeno, mas é exatamente nas unidades pequenas que nós conseguimos criar, né? Então, o município pequeno tem um grande valor quando ele busca a autossustentação. Aqui o nosso Itamar, que também vem de um município, que é Santa Fé do Sul, e veja que a visão dos prefeitos de municípios menores hoje toma conta de todo o Estado. É o exemplo que vem de baixo, é o exemplo que vem da ponta. E nós temos que hoje ter a humildade de reconhecer aquilo que está sendo feito. Nós somos aqui um pouco acadêmicos demais, né? Fazemos muita teorização longe da prática, do mundo real. Então, hoje nós estamos mergulhando no mundo real. E aqui, sob o comando do Alencar, do querido amigo Bruno, são 2 queridos amigos, o SEBRAE é um agente de consolidação
destas iniciativas e de propagação por todo o Estado dos bons exemplos, das boas práticas. O prêmio Prefeito Empreendedor, que você recebeu várias vezes, o Itamar, é exatamente uma forma de divulgação das práticas. Portanto, eu acho que nós temos um grande campo, um grande caminho pela frente, e você, com as incubadoras, está dando mais um exemplo. Eu acabo de chegar da Espanha e estive numa grande corporação de comunicação, que é a Telefônica, e ela disse: investimos fortunas nas vias, mas quem está ganhando dinheiro é quem caminha por ela. E onde é que estão? Estão nos Estados Unidos. 98% da criação dos sistemas para a informática hoje estão vindo dos Estados Unidos, porque investiram na universidade e na economia da inteligência, que é o futuro da economia. Isto é pequena empresa, que é quem cria. Para fechar esse AL Debate, deputado, o assunto que não se esgota aqui, vamos voltar a falar da inovação nas micro e pequenas empresas, convidar todos para um novo programa como esse. Para encerrar, deputado. Com certeza, eu acho que a Assembleia Legislativa tem a alegria de participar, de ter participado da construção de toda essa legislação aí existente com relação ao micro e pequeno empresário paulista, naquilo que lhe compete. Além disso, ter a frente parlamentar com temas que estão acontecendo e sendo implantados, que é a educação empreendedora, sugestões da frente parlamentar, com o apoio do SEBRAE, da Secretaria de Educação, e tantas outras questões pontuadas, como a organização, a concentração das ações, seja através de uma secretaria ou a importante, brilhante proposta do vice-governador da subsecretaria. Mas o que eu diria para quem nos assistiu hoje e para todos nós que participamos foi essa aula do exemplo da boa gestão do prefeito Emílio, do bom prefeito e da boa gestão, do bom prefeito de Sorocaba, o Vitor Lippe, a sua boa gestão, e os demais prefeitos que participaram, a importância do SEBRAE, doutor Alencar, Bruno, e a importância deste espelho e dessa inspiração nossa no grande mestre do empreendedorismo brasileiro, que é o nosso vice-governador Guilherme Afife Domingos. Ponto final, com parabéns e sucesso aos prefeitos que participaram. Muito obrigado também ao SEBRAE. Muito obrigado, governador. Muito obrigado, deputado. Até o próximo AL Debate. Eu espero você.